Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre Cauli, o jogador com maior número de assistências e com mais passes decisivos até aqui do Campeonato Brasileiro, jogador super importante para o Bahia. O vídeo de hoje é tentar explicar para vocês um pouco sobre a situação dele. É normal que com esses grandes números ele chame muita atenção de equipes do eixo Rio-São Paulo e do sul do país também. Eu vou tentar nesse vídeo explicar um pouco mais a situação dele. Foi divulgada essa semana também a multa rescisória do Cauli no Bahia. Se o Cauli tem chances de ficar ou de sair, eu vou reunir todas as informações e todas as apurações que eu fiz a respeito desse assunto e vou tentar explicar aqui diretamente para vocês de uma forma muito simples. Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreve, é muito importante a sua inscrição aqui, é muito importante o seu apoio, deixa seu like, comenta, tudo isso que a gente sempre pede aqui nos vídeos para a gente crescer muito nesse mês de outubro. Conto muito com seu apoio se você gostar e achar que o vídeo é relevante. Passada a introdução, vamos lá pro vídeo. Bom, o Cauli, para quem não sabe, ou a grande maioria das pessoas já sabem, é baiano, natural de Porto Seguro. Só que é pela primeira vez o Cauli vem jogando por uma equipe brasileira na sua carreira, que é o Bahia, né? Clube do seu estado. O Cauli foi muito jovem para a Alemanha, com sua família, acabou iniciando a sua trajetória por lá, então é um jogador com formação europeia, né? É um jogador que teve desde a sua base, desde a sua iniciação até se profissionalizar. É um jogador formado na Europa, brasileiro, com todas as suas qualidades e características, natural de quase todos os jogadores brasileiros que tem essa característica igual a ele, um meia com drible, passes decisivos, finalizações, enfim. É um jogador que se aperfeiçoou na Alemanha e tem como sua grande característica e diferencial essa escola alemã. O Cauli, que começou em um clube pequeno lá na Alemanha, no Fortuna, depois foi para um clube que também disputou a segunda divisão do campeonato alemão, e aí sim na temporada de 2019, em julho de 2019, ele é contratado pelo Paderborn, que é um clube que disputou a Bundesliga naquela temporada, e aí o Cauli pôde jogar pela sua primeira vez um campeonato de grande destaque do futebol mundial. Ele jogou ali meia temporada nesse clube alemão, antes de ir para o Ludogorets, que é um clube da Bulgária, é o clube da onde o Bahia contratou ele, né, e o clube por onde ele mais defendeu e mais teve destaque. Na Bulgária é um campeonato nacional muito pequeno, assim, tem uma soberania muito grande da equipe que o Cauli disputava, que o Cauli jogava. Ele sempre estava disputando competições europeias consequentemente, né, e ganhando títulos também. E ele foi muito, o destaque foi muito grande, sabe, mas não era um destaque que chamava a atenção até então dos clubes brasileiros. O Cauli sequer nunca foi mencionado aqui. Por sua formação, por escolha de carreira também, acredito muito, mas nunca foi ventilado em clubes brasileiros. No Ludogorets ele disputou Champions, ele disputou Europa League, fez gol na Roma, fez gol na Inter, tudo isso. O Cauli teve grande destaque sim lá fora, apesar de não estar jogando um campeonato de altíssimo nível. O campeonato búlgaro não é nem de longe um dos melhores da Europa, mas o Cauli participou e jogou muito bem em competições europeias, teve grandes atuações, enfim, tudo que credenciasse para o Bahia poder chegar nessa temporada e contratá-lo. Ele foi contratado pelo clube búlgaro também por cerca de 1,5 milhões de euros. E aí quando o Bahia é adquirido pelo Grupo City, o Cauli com certeza já estava sendo mapeado, né, pelos scouts do Grupo City. Eles analisaram o perfil, analisaram o jogador baiano, todo o entorno ajudou, né, na contratação do Cauli para o Bahia. E aí sim, o Bahia oficializou em janeiro, fevereiro ali, a contratação dele por cerca de 12 milhões de reais. 2,5, 2,3 milhões de euros, algo aproximadamente. Bom, e desde então o Cauli tem uma importância absurda, né, com a camisa do Bahia desde que ele chegou. O Cauli, em tese, já vinha com a credencial de ser um dos grandes jogadores desse time, mas se mostrou desde o início com muita personalidade e com muita vontade de vencer. E tem um fato que diferencia muito dele, né, dos demais. É baiano, é identificado com o clube e joga talvez com uma das nossas maiores camisas, né? Talvez não, a maior camisa da nossa história, que é a camisa 8, a camisa do Bobô. Então é um jogador que sabe o que é ser Bahia, nasceu no estado, está muito bem ambientado aqui e está com muita vontade e quer muito vencer. E os números falam por si. O Cauli é o jogador com mais passes decisivos até em todo o Campeonato Brasileiro. O Cauli, no jogo com Goiás, se igualou a outros jogadores e se tornou também o maior assistente dessa competição do Brasileirão. É o jogador com a quinta maior nota entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro do aplicativo SofaScore. Então é um atleta diferenciado. O Cauli vem se mostrando a cada jogo em que ele participa que é um atleta diferente dos demais. Hoje no Brasil poucos jogadores jogam o que o Cauli joga. Tem jogadores com mais nomes, jogadores com mais títulos, com uma carreira um pouco mais consolidada do que o Cauli, perdão. Mas
futebol jogado, o Cauli é um dos melhores jogadores desse Campeonato Brasileiro. Eu não consigo credenciá-lo como o melhor, porque o Tiquinho vive uma grande fase, é extremamente decisivo também para o Botafogo e está lutando contra o título, então para mim a tabela, a posição conta bastante, mas o Cauli com toda certeza desse mundo está no top 3, top 5 melhores jogadores desse campeonato. E não é à toa que grandes clubes do Brasil estão de olho, Palmeiras, Botafogo, enfim, todos esses clubes e, claro, os demais estão observando e analisando muito bem o Cauli, porque é uma grata surpresa para todo mundo. Eu, quando o Cauli foi contratado, já imaginava e sabia que o jogador era um bom atleta, mas vinha de um campeonato não muito conhecido, vinha de uma equipe não muito conhecida aqui no Brasil, então sempre fica aquela desconfiança, mas desde o início ele mostrou ser um jogador diferente, ser aquele jogador que a gente já imaginava, que a gente já via pelos jogos dele, principalmente em competições europeias. E se encaixou muito bem aqui. Começou jogando como ponta esquerda, né, mais pelo lado, mas depois foi decaindo mais pelo meio com o passar dos jogos e sendo extremamente importante, tanto para os atacantes, tanto para os pontas. Acho que o maior exemplo, e fica nítido para todo mundo ver, a importância que o Cauli tem, principalmente para os atacantes, é no próprio jogo contra o Goiás, o jogo em que ele volta de lesão, mais de um mês fora, e o Cauli consegue voltar atuando naquele nível, e mais, ajudando o Everaldo com 2 assistências, que acabaram resultando em gols, né, que foram extremamente importantes no jogo, e para quebrar a má fase do Everaldo. É um jogador que contribui e é muito diferente. Quando o Cauli está em campo e tem participação direta em algum gol, o Bahia não perde. É incrível como ele, entre aspas, a gente tem uma dependência, né? O Cauli ficou um mês fora e a gente viu uma queda brusca de rendimento da equipe, principalmente no setor de ataque. Ele em campo é muito diferente, é mágico, é do drible, é da arrancada, é a finalização, ele consegue tirar sempre uma jogada diferente. Enfim, é um atleta super fundamental para esse time do Bahia, e se não fosse ele, muito provavelmente a gente estaria numa situação muito mais complicada na tabela, disso eu não tenho dúvidas. Bom, o Bahia pagou cerca de 12 milhões de reais na contratação do Cauli junto ao Ludogorets, cerca de 2,3 milhões de euros, algo do tipo. O Grupo City ele tem uma política, né, tem uma maneira de se trabalhar, de não divulgar valores oficiais das suas negociações, né, das suas contratações. Todos esses valores que a gente fala e que a gente noticia aqui são valores aproximados. A gente não tem como saber de forma oficial qual foi o valor exato, mas todos esses valores aqui são bastante aproximados e tem fontes bastante seguras. Hoje ele vale cerca de 2,6 milhões, 2,7 milhões de euros. Ele valorizou cerca de quase 2 milhões de reais desde a sua chegada ao Bahia. É importante lembrar que o Cauli já tem uma idade um pouco avançada, ele não é uma jovem promessa do futebol brasileiro, já é um jogador que tem uma idade considerável para o mercado. Ele não vai chegar a valer 100 milhões, 200 milhões de reais, mas a sua multa fixada, não sei se para clubes brasileiros e internacionais, é de 50 milhões de euros, algo aproximadamente de 236 milhões de reais. O Cauli, como eu já trouxe agora há pouco, é um jogador super importante para o time do Bahia, né? Com assistências, passes, finalizações, gols, enfim. É um jogador que carrega o time, é o cérebro do time, é aquele cara que é o diferencial do time. Dificilmente o Grupo City vai querer negociá-lo com outra equipe brasileira por um valor muito, assim, próximo ou abaixo do que ele vale. A não ser que a gente caia para a segunda divisão, que tenha um rebaixamento, enfim, que ninguém quer e espera, mas caso aconteça um rebaixamento, vai depender muito do posicionamento do Cauli. Quando o Cauli vem para cá, e ele explicou isso em sua última coletiva, ele veio por conta do projeto que lhe ofereceram. O Grupo City tem esse poder de convencimento de jovens, de grandes jogadores, porque é um projeto muito bom, né? É um projeto que a gente ainda não vê, que a gente não consegue visualizar, principalmente por esse início ruim, mas a longo prazo tende a ser muito vitorioso, porque se você faz as coisas certas, consequentemente, né, se você tem toda uma estrutura que já é validada de resultados, enfim, tudo isso, consequentemente, num futuro, você vai colher frutos. Pode não ser agora, pode demorar alguns anos, pode ter dificuldades, mas no final, no modo geral, você vai colher mais bons resultados do que péssimos resultados. Então, todo esse poder de convencimento que o Grupo City tem atraiu o Cauli aqui e outros jogadores também do futebol brasileiro e, enfim, internacional. Muito difícil uma equipe brasileira, a não ser Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que agora virou SAF, o Vasco também, tire o Cauli do Bahia. A não ser equipes que sejam SAFs ou que têm um poder de investimento milionário, como é o caso de Palmeiras e Flamengo, vai conseguir tirá-lo daqui. O Bahia não é mais aquele Bahia de antigamente, né, que aceitava empréstimos com taxa de vitrine, qualquer equipe que chegava podia pagar e levar o jogador, ou tinha que vender o jogador mesmo no final do ano porque
não tinha condições econômicas, né? Precisava vender aqueles jogadores para pagar dívida e coisas do tipo. O Bahia não é mais essa equipe. O Bahia antes da SAF também já não era uma equipe desesperada financeiramente, mas era uma equipe que, se aparecesse uma proposta de 30, 25 milhões pelo Cauli, muito provavelmente ele seria liberado, né? E até também pelo desejo do atleta. A saída do Cauli hoje do Bahia depende muito da vontade do próprio Cauli. O Cauli pedindo para sair ou pedindo para ir para outra equipe, um Palmeiras, um Flamengo da vida, é muito difícil o Bahia conseguir segurar um jogador que não quer estar aqui. Coisa que eu não acredito, né? Um jogador que, como ele falou na entrevista, enfim, ele está muito confiante, querendo viver um grande momento com a camisa do Bahia, com títulos. Ele fala isso na entrevista, ele demonstra isso dentro do campo e nas suas atitudes. E claro, tem um lado do Grupo City que conta bastante também na sua permanência. Eu duvido muito que ele queira sair nesse momento, mas a não ser isso, a não ser uma equipe brasileira que pague rios de dinheiro e que convença o Bahia financeiramente a liberar o jogador, o Cauli não deve sair do time. O Cauli tem um contrato longo, com um contrato até 2026, ou seja, dificilmente um clube brasileiro vai conseguir tirá-lo do Bahia durante esses anos de contrato. Ele assinou 4 anos, ele já cumpriu grande parte dessa temporada, tem o resto ainda e mais 3 anos, né, contando já do ano que vem. Então é muito difícil um clube brasileiro, como eu já disse antes, tirar o Cauli do Bahia. A não ser que o Cauli queira sair, ou a não ser que um clube pague um valor muito alto para tê-lo, dificilmente ele sai. Por quê? Porque o Cauli, como eu disse antes, já tem uma idade avançada, e isso é bastante considerável para o mercado. Dificilmente o clube vai fazer um investimento de mais de 100 milhões, mais de 70, 50 milhões em um jogador de 29, 30 anos. A não ser que ele seja um Neymar da vida, né? Mas acho que vocês entenderam a lógica do que eu estou falando, né? O Cauli hoje vale muito, o Bahia não vai liberar por pouco, então, consequentemente, dificulta a negociação, né? A não ser um clube que tenha poder de investimentos milionários, como eu falei, como o Flamengo, como o Palmeiras, como o Botafogo também, que virou SAF, dificilmente um clube vai pagar mais do que 30, 35 milhões nele. A gente sabe que é um jogador que vale, que entrega muito mais que isso, né? O Cauli tem um poder e tem, para mim, um mercado absurdo, que vai crescer ainda mais, né? Dependendo das nossas próximas temporadas, se a gente conseguir brigar por Libertadores ou, enfim, pela primeira página da tabela e continuar sendo esse jogador que está sendo já importante nessa má fase que a gente está vivendo, ele tende a valorizar cada vez mais. A não ser que um clube também europeu apareça, né, e queira tirá-lo daqui e ele, enfim, queira sair também. A gente não sabe ainda, mas a não ser que isso aconteça nos próximos anos, dificilmente ele sai para jogar em outro clube brasileiro por um valor pequeno ou, enfim, por coisa do tipo. Como eu disse no início do vídeo, Palmeiras e Botafogo eram os clubes brasileiros nesse momento mais interessados. Flamengo também observava, Vasco também observava, enfim, todos os clubes brasileiros eu acho que estão observando o Cauli nesse momento, apesar de ainda não ter sido noticiado ou coisa do tipo. Todos os clubes estão de olho, né, no Cauli desse Campeonato Brasileiro. É o jogador, um dos jogadores mais comentados nas redes sociais, é um dos jogadores mais elogiados por comentaristas, enfim, coisas do tipo, por treinadores também. Então, com certeza, todo mundo está de olho no Cauli. De forma mais contundente, aqueles clubes que se mostraram mais interessados até então é Botafogo e Palmeiras. Palmeiras com poder de investimento milionário também, junto com a Crefisa. Tem o lado esportivo, né, porque vem ganhando muitos títulos nas últimas temporadas. Isso pode ser o diferencial para convencer atletas, mas dificilmente... o Palmeiras, inclusive, a própria presidente admitiu em entrevista na última semana que tem dificuldade de atrair jogadores para o Palmeiras, jogadores que querem ir para a Europa, e os jogadores que estão na Europa muitas das vezes não querem voltar para o Brasil. E o Botafogo também, né, ganhando o Campeonato Brasileiro agora, muito provavelmente será o campeão brasileiro. Tem o lado esportivo de competições internacionais que pode ajudar a atrair, mas como eu falei antes, dificilmente ele sairá para alguma dessas equipes no Brasil. É isso, tentei fazer um vídeo resumindo para vocês a situação do Cauli, um pouco da importância dele, um pouco da origem dele no futebol também. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para ajudar a impulsionar e para divulgar o vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal, cara, se você achou que o vídeo foi relevante, se você gostou, não custa nada, vai me ajudar muito o nosso trabalho. A gente está com meta de crescer muito ainda nesse mês, então esse apoio de vocês vai ser fundamental. E é isso, até o próximo vídeo, fui!